Olá, meu nome é Márcia Rodrigues, eu sou psicóloga da B2 Corp e hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Você sabe o que é o Setembro Amarelo? Como ele se iniciou e para que ele serve? Então, vamos junto saber mais um pouco sobre isso? O Setembro Amarelo, ele começou nos Estados Unidos no ano de 1994, devido um jovem de 17 anos chamado Mike ter se suicidado. Os pais, os familiares e os amigos, de certa forma, não perceberam as questões psíquicas e emocionais que Mike tinha. E no velório de Mike, próprias pessoas, amigos e familiares, eles fizeram um cartãozinho que estava escrito: caso precise, procure ajuda. E colocaram laços amarelos. E por isso o Setembro Amarelo, então, se iniciou nos Estados Unidos em 1994. Aqui no Brasil, em 2015, foi instituído o Setembro Amarelo. Com qual objetivo? O objetivo de falar sobre o assunto e, assim, ter mais possibilidades das pessoas poderem lidar com a situação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 32 pessoas se suicidam por dia aqui no Brasil. É um número muito alto, é muito mais do que as pessoas que morrem de câncer e de AIDS. E aí então a gente começa a entender a necessidade do Setembro Amarelo, de se falar desse assunto. Porém, há vários tabus. Principalmente o mito de que, se falarmos sobre suicídio, isso pode ocasionar que as pessoas fiquem incitadas a cometê-lo. Mas, na verdade, isso não é o correto. O pensamento é falarmos, porque através de falarmos, nós vamos dando espaço para que as pessoas conheçam sobre o assunto, para que as pessoas sejam orientadas em perceber se não tem alguém próximo que possa estar passando por uma situação assim. Então, falar sobre o assunto é muito importante. A sua pergunta deve ser: Márcia, e o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa ou perceber que uma pessoa está com pensamentos suicidas? Bem, normalmente a pessoa, que tem pensamentos suicidas, ela pede ajuda de alguma maneira, muitas vezes de forma indireta. Por quê? Porque quando ela expressa, vou me matar, muitas vezes as pessoas acham que, para de frescura, vai fazer nada, e acaba menosprezando o sentimento da pessoa que está com a ideação suicida. Então, nós também precisamos entender que quando a pessoa verbaliza, há necessidade, sim, de ficar de olho, de ir conversar, de tentar entender até que ponto aquela fala é real e não menosprezar como se fosse uma frescura, como se quisesse aparecer. Também é muito importante você começar a verificar os comportamentos de quem está perto de você. Uma pessoa que é sempre sorridente, uma pessoa que está sempre falante, de repente começa a ficar mais quieta, a ficar mais fechada, a não querer se socializar. É muito importante oferecer ajuda, perguntar o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa está precisando apenas de um ouvido, de alguém que ouça, porque falar nem sempre também é a melhor solução, né? O suicida, a pessoa que tem ideação suicida, ela precisa falar sobre a dor que ela sente. Então a gente precisa estar atento tanto à questão dessas pessoas que começam a se isolar, como também das pessoas que, quando você comenta, fulano se suicidou, e aí, de repente, a pessoa fala assim: eu entendo que ele tenha feito isso. A gente precisa ficar atento, porque como assim eu entendo? Talvez a pessoa esteja se identificando. Então, o Setembro Amarelo, ele tem muita utilidade e ele é muito importante. E nós precisamos falar sobre ele para falarmos sobre o suicídio, sim, e assim prevenir, ajudar na prevenção e ajudar as pessoas que
por um acaso possa estar com esses pensamentos. Lembrando que o CVV, ele funciona 24 horas do dia, durante 7 dias da semana, o número é 188, você pode entrar em contato se você estiver com alguém em casa numa situação assim, ou se até mesmo você estiver com esses pensamentos. Espero ter ajudado nesse vídeo e até mais, gente!